Nós vamos ao texto desta semana. Então em Efésios capítulo 2, Éfeso é a cidade, o livro é Efésios. Então em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, o texto é bastante conhecido, e eu quero lhe convidar, vou ler e depois trataremos daquilo que se faz necessário tratar. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amado Pai, nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que este texto, que já temos tratado desde o domingo à noite, fale aos nossos corações. Que haja, o Deus bendito, o agir do teu Espírito Santo na condução de cada vida, para que cada um possa assimilar aquilo que está no teu preceito. Que o texto sagrado, ó Deus eterno, então, encontre lugar em nossos corações e que produza aquilo que é necessário em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O texto fala sobre salvação e informa que ela é pela graça e que é um presente de Deus e é para quem crê. Questão de fé. Eu preciso tratar deste texto a partir da ótica da salvação. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Nós cremos sem sombra de dúvidas que o sacrifício de Cristo na cruz foi mais que suficiente para trazer a todos nós salvação. Salvação é o alcance da graça de Deus a todos. João tenta descrever a respeito do amor de Deus, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira, e descreve, e trouxe então Jesus, para que todo aquele que nele crê, ele tendo morrido na cruz, não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação, o presente de Deus, ninguém pode comprar, ninguém pode batalhar, lutar por ela. Por mais que pessoas façam sacrifícios do próprio corpo, mas não alcançarão salvação, se não for pela graça de Deus. Também preciso pensar sobre salvação, que com ela não se brinca. Foi o alto preço pago, o sangue de Jesus, a vida do Rei da Glória, para que qualquer um de nós brinque de ser cristão, brinque com a salvação. Por isso mesmo, preciso pensar sobre o que Paulo diz. Quando Paulo fala dessa salvação, ele já começa no texto, no início, no primeiro verso, no capítulo 2, dizendo: Ele vos vivificou estando vós mortos. A salvação nos foi entregue quando ainda estávamos sem vida, perdidos. Mas nós não fomos salvos para ficar perdendo o nosso tempo, nem o de Deus. Nós não fomos salvos para ficar marcando passo na caminhada de fé. E aí eu quero lembrar o que é que Paulo fala a respeito desta caminhada. Lá em Atos 4,12 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, e aí por diante. Esse entendimento de que essa caminhada é para sempre, até o fim, nos faz refletir a respeito desta graça a partir do prisma da salvação. Presta atenção, salvação é um selo, é um registro, é o perdão, ela é um presente. E esse registro feito lá nos céus, no livro da vida, faz com que a gente possa pensar
sobre um outro texto que Paulo fala. Paulo diz assim: olha, há o crente carnal, há o crente espiritual e há o crente menino. E aí eu preciso separar aqui as três coisas. Ser crente é mais do que estar com a Bíblia na mão e ser de uma igreja. Ser crente é ser servo do Senhor, é submeter-se ao Rei da Glória, é caminhar de maneira aprovada por Ele. Ser crente é conviver com a sua palavra e manuseá-la, ou seja, praticá-la de maneira consciente. Por que eu não peco? Eu não peco porque de maneira consciente eu já entendi que a salvação me foi dado como grande presente, eu não posso lançar fora. Por que eu não entro no mundo do vício? Porque o mundo do vício não vai me ajudar nesta caminhada e por isso mesmo eu me afasto deles. Por que eu não caminho pela vereda da mentira, da fofoca, do disse-me-diz? Porque eu já entendi que eu sou nova criatura. As práticas carnais estão ligadas àquele que não tem Cristo. Então, quando Paulo faz referência ao crente carnal, ele está dizendo que existem pessoas que até acreditam. Quem crê é aquele que acredita. Tem gente que até acredita, mas ainda não é salvo. Mas como assim, pastor? Por que não é salvo? Vou explicar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se a carne está reinando acima do que o Espírito, isto quer dizer que não há salvação. Ainda. Porque não houve mudança de comportamento. Porque não houve mudança, não houve um melhor direcionamento para o céu. O crente carnal é aquele que vive na prática do pecado. Então permitam-me colocar assim: o sacrifício tão terrível lá na cruz, e como presente é uma questão de fé. Mas se alguém permanece no pecado por causa da carne, que salvação este alguém tem? É só refletir. É só refletir. E eu estou tratando do texto que está aqui no que diz respeito à salvação. Somos salvos, ok. O que é que Paulo fala sobre a salvação? No meio da igreja, Paulo olha e diz: olha, tem gente que ainda não se converteu, é crente carnal. Acredita no que é falado. Acredita no Cristo, que Ele existe, que Ele veio à cruz. Acredita que Ele pode fazer milagres, tanto que clama. Acredita, mas permanece com a prática do pecado e sente-se confortável com isto. Se não há o abandono do pecado, não há salvação. Paulo fala sobre o menino na fé. Alguns leem esse texto e dizem assim: Paulo está falando daquele crente inocente, bobinho. Não, Paulo está falando daquele que vive fazendo birra. Paulo está falando daquele que é mal criado. Paulo está falando daquele que não quer aprender, que não quer amadurecer. Paulo está falando daquele crente que não quer conversa com amadurecimento. Paulo está falando daquele crente que, como uma criança mal criada, quando quer alguma coisa, esperneia, grita, chora e se esbalda no chão. Paulo está falando desse tipo de crente. Até crê, acredita em Jesus, mas vive uma vida muito distante, tão distante, que por tudo, ou por qualquer coisa, já se sente vítima, já se magoa, já se fica irado, porque ele é menino, não houve amadurecimento. Quando Paulo fala sobre esta trajetória de salvação, ele está nos desafiando a crescermos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Paulo está nos chamando a um amadurecimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é compreensão. O que é que Deus está falando a mim nesse texto? Isto é compreensão. A salvação, ela não é exclusivamente uma ação
uma reação emocional ao plano de salvação. Também há emoção envolvida, mas não deixa de ser uma ação racional. Por que razão? Porque para que alguém se renda a Jesus, tem que entender o plano de salvação, tem que compreender que Jesus Cristo é a única esperança. Aquele que não entende não consegue nem verbalizar que crê em Cristo. Então, para ser alcançado pela salvação é preciso compreender, é pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Então, se alguém ainda é menino na fé, como diz Paulo, o crente menino, indica que este alguém lhe falta amadurecimento. E por faltar amadurecimento, comportamentos muito infantis surgem. E esses comportamentos infantis que surgem vão justamente contra o plano de Deus. Por quê, pastor? Muito simples, presta atenção. O plano de Deus é que você, sendo salvo, receba a autoridade do céu para pisar serpentes e escorpiões, para impor as mãos e os demônios saírem, para impor as mãos e os enfermos curarem. Eu e você fomos chamados por Deus para cumprir com a missão, para gerar outras vidas iguais, para ganhar o mundo todo. Pergunto, pode um menino ser responsável por coisa tão grandiosa? Não. Pode um menino ser responsável pelo anúncio deste evangelho? Muito difícil. Por uma razão, porque a inexperiência vai levar ao desespero, ou vai levá-lo a um ego superior aos demais, por causa da infantilidade, falta de amadurecimento. Sabe o que eu tenho dito algumas vezes? Que a geração do século 21 é uma geração muito melindrosa. Existe uma planta, né? Eu não sei como você a conhece, mas desde minha infância, uma tal de não me toque, tocava e a folhinha se fechava. Tocava e a folhinha se fechava. O crente menino é assim. Ele não amadurece nunca. Aliás, a birra é justamente por isto, porque ele não quer amadurecer. Porque o amadurecimento traz responsabilidades. E quando este menino recebe responsabilidades, ele não sabe o que fazer com ela. Perde, joga fora. É igual quando eu estou tratando de casais e em encontros e abordo a respeito da maturidade para o homem. Tem uma informação que eu cito, que eu trato quando estou fazendo encontro de casais, que é a seguinte: o homem, muitas vezes, ele corre atrás da sua conquista, e ao conquistar a amada, o alvo, o objetivo que ele tem, depois de conquistar, ele não sabe o que fazer, porque é imaturo, porque é menino na fé, porque é menino na consciência, porque ainda não amadureceu. E aí fica aquele marido infantil que presta mais atenção ao jogo de futebol do que a esposa. Na igreja do Senhor Jesus Cristo é a mesma coisa. Se não há um amadurecimento, recebeu de presente uma graça dessa, não sabe o que fazer com ela, acha que tem que ficar brincando, acha que tem que ficar fazendo birra, acha que tem que ficar resmungando, chorando, se jogando no chão e se rasgando para dizer eu quero, para ver se Deus dá alguma coisa do seu interesse. Normalmente o menino da fé, o que é imaturo, ainda não enxerga o alvo de Cristo, o alvo da cruz, o alvo da eternidade. Normalmente o menino na fé ainda não entendeu o plano, porque é menino, é infantil. E toda vez que o alimento ele se torna mais sólido, este menino infantil cai fora, não entende, se recusa, não aceita. É como uma criança que sai mudando a sua alimentação, e aí então depois do leite, uma coisa mais sólida, e este bebê, esta criança que vai amadurecendo, vai assimilando o tipo de mastigação que ele vai aprendendo, então vai tomando para si os nutrientes para que haja um crescimento.
os nutrientes para que haja o crescimento. Pois bem, domingo os irmãos saíram e tal, depois do culto, ficamos aqui, meu menino pegou o púlpito, pegou o banco em que estou sentado, subiu em cima e ficou segurando o púlpito e tal, e alguém, eu não lembro quem, acho que foi Veridiano, perguntou, você vai ser pastor? E ele disse, quando eu crescer. Então tem que haver um amadurecimento, o crescimento, senão não tem jeito. Tem que haver crescimento, senão não funciona. Tem muito trabalho a ser feito. O campo já está branco, a colheita já está pronta, mas quem vai colher? O menino na fé? Quem vai colher? O responsável que ao fazer a colheita não sabe onde colocar? Quem vai colher? O que simplesmente quer para si o que é dos outros. Quem vai colher? Aquele que quer a glória para o seu nome em vez de ser para Deus. Quem vai colher? Aquele que quer ser reconhecido ao invés de que o nome de Deus seja glorificado. Quem vai colher? O menino na fé? Mas também há uma questão para estes dois casos, o carnal e o menino. Em ambos, há uma preocupação muito grande em fazer coisas, em realizar obras. E aí é justamente no verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quando olhamos para o crente espiritual, nós percebemos que ele, tendo sido alcançado pela graça de Deus e reconhece este presente maravilhoso, ele nunca joga fora, ele nunca lança fora. Pelo contrário, o seu comportamento é responsável. Tão responsável que quero lembrar o que acontece com João Batista. Por ser crente espiritual e responsável, anuncia a verdade, por causa desta verdade anunciada é perseguido, preso e decapitado. Vamos pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego, por serem crentes espirituais, embora não houvesse Cristo ainda no sentido histórico, embora não houvesse a salvação no sentido histórico, mas homens de Deus, que no Antigo Testamento, sendo maduros espirituais, não se prostraram diante de uma imagem de escultura feita por aquele rei. E o que ocorre como recompensa é que eles são jogados na fornalha. Embora estes escapam, porque Deus havia um plano. Estava com um plano pronto, mas um plano muito maior para as suas vidas, para que o nome dele, de Deus, fosse glorificado. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram destruídos, pelo contrário, passearam pelo fogo, acompanhados de mais alguém. E foi o rei que viu isto, uma abominação o seu olhar. Colocamos 3 amarrados, tem 4, todos soltos, andando, passeando, como se fosse então o que? Um jardim? Parecia uma brisa leve e suave. É que quando se é crente espiritual, escute bem, diferente do crente carnal e do crente menino, no meio da batalha, respira seguro diante do Senhor e não se abala, nunca. Não fica esperneando, jamais. Não fica de birra. Paulo e Silas ali presos, crentes espirituais. E agora? A gente canta, a gente ora. Mas a gente foi preso por nada, só porque pregou o evangelho, só porque repreendeu o demônio, só porque fez ação para a glória de Deus, porque a gente entendeu o que tinha que ser feito. Mas a gente canta e a gente ora. O terremoto veio naquele lugar, na cadeia, não foi na cidade. Os grilhões e as cadeias vieram abaixo, as correntes se desmancharam. Quando o carcereiro vê, fica todo assombrado, mas eles estão ali e Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Salvação, mais uma vez o tema. Mas salvação nos remete a outros 2 aspectos. Primeiro, regeneração. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Salvação nos remete a um outro tema também.
santificação. A vida santa e agradável ao Senhor só é possível para o crente espiritual. Por quê, pastor? Porque o crente espiritual entende o processo de salvação e caminha no amadurecimento, mas o crente carnal não busca santificação porque quer satisfazer os desejos da carne, quer satisfazer o seu ego, quer ser o centro, mas o centro é Jesus. O menino na fé vai na mesma direção, o crente menino vai na mesma direção. Por que buscar santificação? Está tão bom tomando esse leitinho aqui do beabá, está tão bom sem ter as responsabilidades do reino eterno. E aí eu sou obrigado a ir lá para o Antigo Testamento, onde Deus olha e diz: separe desses 32 mil, mande os covardes embora, mande os desatentos desaparecerem. Eu não quero os imaturos, os carnais, os meninos, eu só quero os espirituais. Ficam 300 que sem arma alguma, só com uma candeia e uma trombeta, digamos assim, só com isso. Eles entraram no lugar e ainda quando vinham descendo a montanha, começaram a tocar um instrumento e as suas candeias foram acesas. Deus entrou com providência e os inimigos caíram por terra. Foi Deus que guerreou pelos espirituais. Pelos carnais, quem guerreia? Pelos meninos, quem luta? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo que descansa. O que está longe da presença de Deus não consegue descansar, porque ao contrário da orientação bíblica, eles ficam se emaranhando com coisas que não servem, fica inventando briga, fica inventando problema, fica criando para si mesmo angústias. Quando viu, já foi. Não consegue ter paz, porque só tem paz quem está seguro em Cristo, e só está seguro em Cristo o que é espiritual. E aí vem a questão, faz todo sentido o verso 9 para quem é espiritual. Não tem nenhuma ação do crente espiritual para tentar negociar com Deus. Eu sou isto na igreja, eu faço aquilo na igreja, tenho recompensa no céu. Não tem, não existe. Não tem essa preocupação na vida do espiritual. O crente espiritual, ele faz tudo para a glória de Deus, como tem que ser, porque já entendeu a caminhada de fé. Aí eu volto ao texto. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ao escrever esse texto, tem um objetivo muito sério. E quando o texto é colocado para a igreja do Senhor, nos deixa como igreja atentos. Para alguns, em maus lençóis. Pois já que a salvação é de graça, um presente, e não se negocia com ela, que responsabilidade tem aquele crente que ainda permanece um menino na fé? Que responsabilidade tem o crente carnal com a salvação que Cristo deu de presente? João vai dizer, é preciso arrepender-se e converter-se. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Tem jeito, pastor, para o menino na fé? Tem. É só olhar para a cruz. Porque quando olhamos para a cruz, a gente é ofuscado. Quando olhamos para a cruz, nada mais importa, só a cruz. Quando olhamos para a cruz, a nossa caminhada de fé tem um objetivo,
E aí as infantilidades desaparecem. Quando olhamos para a cruz, é tão impactante aquele evento, aquele momento da crucificação, que o carnal se converte. E ambos tornam-se crentes espirituais e que amadurecem para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja então glorificado em suas vidas e na vida dos outros, a partir da vida comprometida com o reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que Ele nos trate dia a dia, fazendo-nos compreender que o seu plano é maior do que a visão do crente carnal e a visão do menino na fé. Mas que todos nós, como crentes espirituais, possamos viver esta vida responsável, comprometida em tudo que diz o texto, não salteando para escolher, mas olhando absolutamente tudo. Nos nossos dias, o crente carnal, ele não se permite viver em santificação, porque ainda tem as mesmas práticas do mundo. É por isso que a gente vê tanto escândalo. Por isso que a gente de vez em quando vê pastor envolvido de maneira muito ruim na política, com dinheiro, com outras coisas mais. Por isso que a gente vê muitos pastores se envolvendo com mulheres. Em algum momento se perderam. Por isso que a gente vê muito crente, líder, diácono, e por diante, crente de um modo geral, causando escândalo. O crente carnal normalmente causa escândalo. O crente carnal, neste momento, neste tempo, normalmente ele não se submete à autoridade pastoral. Pelo contrário. O menino na fé, o crente infantil, ele não assimila, porque ele não tem coragem de sair da sopinha, da papinha, do leitinho. Ele não quer crescer, não quer amadurecer e fica bicudo por qualquer coisa, mimado. Como para satisfazer tanto o carnal quanto o menino, montou-se todo tipo de igreja, fica fácil ser crente. Mas como o cristianismo é algo tão sério, só quem entende a cruz, só o espiritual, é que consegue caminhar com firmeza, sem se desviar, sem se afastar e sem ser inimigo da cruz. Fecho agora, lembrando que a salvação não é para você ficar satisfeito e feliz. A salvação é para você entrar numa batalha espiritual. E quando você se torna inimigo do plano de Deus, você se torna agente do inimigo de Deus. Quando você se levanta contra o que Deus tem feito, por mais que você não entenda, Deus vai olhar e vai entender quem você é. Mas você vai ser chamado a atenção para mudar, caso queira. A cruz, a salvação, não foi para que a gente ficasse de braços cruzados, foi para que a gente agisse. A cruz, a salvação, também não foi para que a gente ficasse como um menino, chateado com qualquer coisinha. A cruz, a salvação, também não foi para que, como carnal, a gente ficasse agarrado no pecado, na prática escondida e dizendo que é santo e que vai para o céu. A cruz, a salvação, foi para nos trazer perdão, vida eterna, por consequência o caminho da regeneração e da santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Portanto, o amadurecimento precisa acontecer, e você precisa estar atento para enxergar quem é o crente carnal e quem é o crente espiritual. Normalmente o crente carnal e o crente menino
não aceitam ser pastoreados. Mas o crente espiritual conhece a voz do seu pastor e obedece como diz esta palavra. O texto é muito claro e não tem rodeio. Não é pelas obras, é um dom de Deus, é um presente, mas tem um objetivo, é para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.